vem. Ô Nath, o Everton acredita num Cruzeiro para competir muito ano que vem. Você acredita nesse Cruzeiro competitivo? Até onde dá para esse Cruzeiro brigar em 2023? Eu acredito num Cruzeiro muito competitivo, João, mas ao dizer isso a gente precisa separar o que é ser competitivo e o que é ser protagonista da competição, né? O Palmeiras, o Flamengo, o próprio Atlético, o Internacional, que faz uma temporada também acima da média, esses times eles tendem a entrar no Brasileiro em 2023 com potencial para serem protagonistas, para brigarem pelo título. O Cruzeiro não entrará nessa briga, não tem o perfil ainda para isso, para retomar aquele Cruzeiro protagonista que já foi ao longo de sua história. Mas vai ser competitivo no sentido de brigar por mais do que só a permanência. Acho que o discurso está muito bem alinhado, o torcedor tem que entender que é um ano de afirmação do clube na Série A. Não dá para já chegar na Série A metendo o pé na porta, achando que todos os problemas estão resolvidos, que só com a camisa e o nome o Cruzeiro terá condições de brigar por títulos. Não é nada disso. É entender que o time vai primeiro estabelecer a primeira meta da permanência e, a partir daí, eu acho que o Cruzeiro vai brigar por mais. E se seguir esse caminho, é um caminho que tende a dar certo. Olha só, exemplos. O América, primeiro é a permanência. Hoje está aí chegando na última rodada para brigar por uma vaga na Libertadores. O Fortaleza, primeiro é a permanência. Inclusive, fez um primeiro turno muito ruim, custou se salvar. Estava com uma cara horrorosa de rebaixamento Fortaleza. Mas a gente ano, não pode esquecer também, naquele momento em que o Fortaleza estava muito mal, estava dividindo as atenções com a Libertadores. E não é um time que tem elenco para disputar duas frentes. Mas tiveram coerência e coragem para manter em frente um trabalho que vinha sendo bem feito. E ele teve a coragem de se manter também no cargo e falar que ia tirar o Fortaleza daquela situação e tirou. Há algum tempo isso era impensável no futebol brasileiro. O técnico podia ter tido o ano anterior melhor que fosse. Se começasse como o Vojvoda começou esse ano, caía, rodava, né? Mas só que tem uma diferença em relação a outras situações. Por exemplo, lá no São Paulo é um time instável e o ambiente interno no São Paulo não é bom. Aqui no Atlético, o Atlético é um time que faz uma campanha muito ruim, está em crise sim, e o clima não me parece ser muito bom. No Fortaleza, o Marcelo Paz dizia que a bola não entrava, as vitórias não vinham, mas o ambiente era um ambiente bom. E você via, inclusive, que é aquela velha história, né, do que é o resultado, o que é o desempenho. O Fortaleza, no primeiro turno, não tinha resultado, estava muito ruim na tabela, mas jogava um futebol que você falava, esse time não é para cair. Era um time que tinha muito volume de jogo, era um time que desperdiçava muitos gols. A gente pensou, olha, que acertar esse último passe, hora que tiver de volta um elenco mais encorpado, com mais opções para o Vojvoda. Numa competição só, né? Foco absoluto, confiança, porque aí vem a primeira vitória, vem a segunda, a sequência de vitórias faz o time crescer na competição. Então você não tinha resultado, mas você entendia que era um time organizado, um time que tinha ainda as boas características do Vojvoda. Tá aí a confirmação, pode brigar de novo por uma Libertadores, o que será algo extraordinário na história do Fortaleza se coincidir. Vamos voltar para o Cruzeiro? E até eu queria pedir, inclusive, só para destacar, João, que a situação do Cruzeiro é uma situação mais complicada, porque é preciso montar um time, é preciso adaptação ao projeto pessolano, né, dos jogadores que vão chegar. Isso não custa barato, mas o Cruzeiro tem cuidado muito disso. Então, assim, a situação do Cruzeiro é um pouco mais difícil para a gente acreditar em algo maior do que ser um time apenas competitivo. Porque vamos lá. O que você chama de competitivo? João, é meio de tabela. É ficar na Série A, tá bom pro Cruzeiro ano que vem? Na pior das hipóteses, uma Sul-Americana, porque eu não posso acreditar. Apertos. O América tá brigando por uma vaga Libertadores. O Botafogo tá brigando por uma vaga Libertadores. O Fortaleza tá brigando por uma vaga Libertadores. Por que eu não posso acreditar que o Cruzeiro... Gente, eu tô falando sinceramente, toda vez que falo isso aqui, a gente ouve, né, a questão da bajulação, e eu faço sempre muita questão de fazer essa ressalva antes, porque todo mundo acha que a bajulação é jogar pra galera, mas não é. Que outro clube tem um dirigente do tamanho do Ronaldo e que outro clube tem um sistema de gestão que o Cruzeiro tem. Então eu sou obrigado a olhar para o Cruzeiro, mesmo voltando agora, e não acreditar que o Cruzeiro será um time para brigar contra rebaixamento. Eu não acho que o Ronaldo vá correr riscos, assim como o HG. Também não acho. E o que é um time competitivo? Por exemplo, vai jogar Fortaleza e Palmeiras, ou vai jogar América e Palmeiras, por exemplo, como foi agora recente.
tem um favorito. Palmeiras é favorito, é mais qualificado. Mas são times que vendem as suas derrotas muito caras. Vamos falar um negócio aqui. A gente sempre fala de alguns times que vêm e que nós falamos aqui. Não, esse aí vai disputar um outro campeonato. O Cruzeiro ano que vem vai disputar um outro campeonato, o Cruzeiro vai disputar o campeonato. Ele não vai disputar o mesmo campeonato que Palmeiras, que Flamengo, que Atlético Paranaense, que Internacional. Esses times entram para serem protagonistas. O campeonato do Cruzeiro é com Fortaleza, é com o Botafogo, é com o América, Vasco, Grêmio, Bahia, o Grêmio, subiram, o Bahia, que são times que vão primeiro pensar na permanência e depois vão